Olá pessoal, vamos para o detalhamento aqui, continuando o nosso ensino, né, o nosso curso de detalhamento. Agora nós vamos cotar essa estrutura, né, no caso desse guarda-corpo que foi feito, né, foi desenhado na aula anterior. A cotagem deste desenho aqui, ela vai estar baseada numa template já pronta, né, que é exatamente esta, porém ela está aqui na sua escala natural, escala 1:1. Ok? Então aqui está a dimensão, o tamanho dessa cota. Eu preciso fazer com que esta cota ela esteja, né, vamos aqui clicar aqui em linear. Eu também poderia chamar essa mesma cota, vamos ligar aqui o Dynamic Input, e eu poderia chamar essa cota digitando DLI, dimensão linear. Isso aí é a tecla de atalho, né? Vamos colocar a letra maiúscula para ficar melhor para ver. DLI. E aí eu clicaria, vamos clicar aqui e puxar. Aqui, ó, tá vendo? Então é muito pequena, o texto ele está pequeno em relação ao tamanho da minha estrutura. Como é que eu vou fazer neste caso então? Neste caso aqui, a template já está pronta, a cota já está pronta, eu vou apenas abrir aqui o formato, ou criar uma folha para inserir esta estrutura, né, este guarda-corpo dentro desta folha. 241,297, se eu não me engano, essas são as medidas reais de uma folha A4. Note que é uma folha A4, é óbvio que esse desenho não caberia dentro dessa folha A4. Então o que eu irei fazer é simplesmente aumentar aqui o tamanho da folha para que essa estrutura caiba aqui. Então vamos lá. Scale, né? Comando SC, vamos mais devagarzinho aqui para que vocês possam acompanhar. Comando Scale, seleciono aqui o formato A4, clicando aqui no pontinho aqui, eu vou digitar 5. Isso faz com que minha folha ela amplie 5 vezes. Eu estou achando ela quase quadrada para uma folha A4. Para desencargo aqui, nós vamos então aqui em Drifting Standard Settings, errei. Seria Page Setup Manager, e aqui nós vamos em Modify e vamos verificar exatamente qual é a distância de uma folha A4. Tá? De vez em quando dá uns 210 por 297. 210 por 297. Acredito que deve ter um erro aqui. Dimensão DI, distância. Clicando de ponta a ponta, eu vou ter aqui. Vamos retroceder aqui, né? Porque aquilo aqui já está ampliada. Então vamos lá, novamente, barra de espaço, não, DI de distância. Eu vou ter então a folha de 241, olha só, então não é 241 e sim 210 por 297. Eu vou utilizar aqui então uma ferramenta que é o Stretch, né? Então nós vamos aqui S de Stretch, vou selecionar este lado, apenas essa face, dou um Enter, puxei, certo? E agora com o dedo no Shift, botão direito do mouse, vou pegar o From, clicando aqui eu vou puxar, cliquei aqui, né? O From significa D, então eu vou sair daqui, ó, daqui, né? Puxar e digitar 210. Pronto, então agora sim eu tenho, né? Vamos conferir aqui, DI de distância. Então agora eu tenho 210 por 297. Agora sim eu tenho o tamanho real do formato A4 e eu vou utilizar o comando Scale para escalonar ela a 5 vezes o seu tamanho real. Note que 5 vezes ainda não dá para colocar o meu desenho dentro desta folha, né? Deixa eu isolar isso aqui, que não é necessário eu ficar enxergando aqui, visualizando. Então olha aqui, ó. 5 vezes ainda foi pouco, né? Não deu. Então vamos fazer o seguinte. Epa, uma vez que eu retrocedi, eu acabei retornando aqui com o objeto. Então agora, veja bem. Vamos aumentar aqui. Vamos aqui voltar aos 210, o tamanho real. Vamos aqui então ampliar isso aqui para
10 vezes o seu tamanho. E agora sim, eu tenho, né, vamos aqui colocar no polar, agora sim eu tenho uma folha que eu possa dizer que cabe, né, no caso aqui, se eu fosse imprimir, fazer a impressão, né, dessa estrutura. Tudo isso para chegar aí, para vocês terem um entendimento aí, tá? E aí, para ficar fácil de compreender aqui, nós vamos colocar aqui o texto, né? E esse texto aqui, ele vai estar identificando exatamente a escala em que se encontra aqui o nosso desenho. Então, vamos absurdamente aqui escalonar isso aqui. Vamos ver se ficou bom. Ficou muito grande, né? Vamos diminuir um pouquinho mais. Ponto 7. Pronto. Então, olha, vamos supor que essa aqui é a margem, né? O nosso carimbo, né? A margem. E eu tenho aqui, então, a descrição aqui de que esse desenho aqui, a prancha dela está 10 vezes o tamanho real dela, né? O tamanho natural dela, que seria 210 por 297. Então, se ela está 10 vezes maior ao seu tamanho, então ela vai estar aqui com 2100 por alguma coisa aqui, olha, 2100 por 2970. Ok. Entendido isso, aumentando a folha 10 vezes do seu tamanho real, eu consigo inserir essa estrutura. Isso porque estou fazendo porque eu não tenho várias peças para detalhar e poder então inserir dentro de um formato A1. O fato de eu ter apenas uma única peça para detalhar faz então com que eu tenha apenas uma folha menor, que seria uma folha 4. Ok? Entendido? Então por isso eu dispensei a folha A1. Agora eu vou cotar, lembrando que a cota ela vai sair exatamente no seu tamanho normal, natural. E o que eu devo fazer neste momento? O que eu devo fazer neste momento é simplesmente entrar com o comando dim scale. À medida que eu digito dim scale, aparece aqui, olha, scale, digito dim scale, dou enter. E o valor que eu tenho é o valor 1. O que eu preciso fazer é colocar o valor 10. Exatamente a quantidade de vezes em que aumentei a minha prancha, minha folha. Agora eu tento cotar aqui, ó. Vamos lá, vou cotar aqui fora aqui, ó. Observa que a seta, ela de fato ela aumentou, a seta ela aumentou. Porém, a seta ela aumentou, porém o texto continua pequeno. E eu corrijo isso de que forma? Então vamos corrigir essa questão aqui, ó. Né? Lembrando que eu estou aqui com esta cota, essa aqui seria o título dela, e ela está numa régua 100, R100, olha, régua 100. Essa régua 100, ela mostra que o meu texto está com 2.5, que seria a altura, texto right, a altura do meu texto. Então a altura do meu texto ele não mudou em relação ao dim scale que eu apliquei aqui. No caso seria 5 vezes o tamanho da minha cota. O que eu devo fazer então? Eu preciso mexer com a altura do texto. Eu preciso então clicar aqui. Nós vamos abrir aqui onde está texto right 2.5. Nós vamos tirar o 2.5 e colocar 0. Aplicar close. E agora vamos novamente tentar colocar aqui, ó, tá vendo? Olha só. Agora sim, o meu texto, uma vez que eu zerei, o meu texto então ele passa a seguir, no caso, a escala da cota em si. Ok? Que seria, quando fala de cota, nós estamos falando dos 3 elementos aqui, que são a linha de dimensão, a linha de extensão e o texto. Então vamos lá, comando DLI, posso chamar no teclado aqui, DLI, Enter.
Neste caso eu vou clicar aqui então nesta quina, né? E vou clicar no meio. Por incrível que pareça, parece ser um padrão. Nós não, por se tratar de um tubo, por se tratar de uma peça tubular, né? Quando a gente fala tubular, é o nosso tubo, né? Schedule 40. Então nós não pegamos aqui no caso a parte externa do tubo. Nós cotamos a parte interna do tubo. Agora nós vamos puxar uma outra cota aqui do outro lado. Essa cota aqui, vamos puxar aqui com o comando Move. Vamos trazer um pouquinho mais para cá esta peça. E esse lado aqui, então, ele vai, o lado esquerdo é o lado em que nós vamos, então, distribuir mais a cota. Então, a primeira lance de cota, eu vou cotar o quê? Eu vou cotar aqui, no caso, esta chapa. E vou cotar aqui, no caso, esta outra chapazinha aqui. Agora eu vou pegar uma cota, aonde eu vou cotar da ponta da minha cantoneira ao começo, no caso aqui, ó, o início do meu tubo. O teclado não, o DCO, que seria o atalho para dimensão continuada, né? DCO, eu continuo a minha cota, e essa cota aqui eu vou levar ela até exatamente este ponto, onde vai iniciar a curva, onde ele encerra aqui, olha, onde ele encerra o tubo, onde ele vem reto, e passa então desse ponto para cima, ele começa a fazer então a curva. Então, olha, notem aqui, eu peguei essa parte de baixo, peguei essa parte que me interessa aqui, e agora eu vou fazer o seguinte, né? Esse lado aqui eu vou apagar, esse lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui e vou pegar até onde, antes de fazer a curva, né? Antes do cubo do tubo fazer a curva. Clico aqui. Então eu já sei que essa peça aqui, ela tem em torno de 1066. Obviamente na lista de material eu não vou fragmentar este tubo. Ele vai entrar com a dimensão dele toda, né? No caso seria a dimensão linear, que é o que será orçado, que será cobrado no orçamento. Agora eu vou novamente comando de cota, nós vamos então puxar uma cota, e essa cota agora ela vai vir daqui de baixo. Eu vou pegar exatamente aqui, olha, aonde finaliza, ok? Puxando um pouquinho, não, pode ser aqui mesmo. E agora eu vou dar um DCO, né, de continue, e eu vou continuar pegando aqui, olha. Então observe que o primeiro lance de cota eu peguei essas duas chapas. É importante que a pessoa saiba qual é a dimensão dessas chapas para poder fabricar. Depois, vou recolher um pouquinho mais para cá, né? Depois eu puxo uma cota exatamente. Agora eu quero uma cota de dimensões de distância, de ponta a ponta. Então, desta ponta a esta ponta, eu tenho essa dimensão de 195. Desta ponta, né, do nosso guarda-corpo até antes dele fazer a curva aqui, eu tenho 1066. O terceiro lance de cota, eu estou pegando então daqui, e eu preciso mostrar para a pessoa que vai executar, que é do chão, né, ou melhor, do final aqui da cantoneira, ou início da cantoneira, até essa chapa, ele tem essa distância. Então, ele vai saber exatamente, que, com base nessa distância aqui, como lançar essa fita
né, de chapa. Aí eu venho até aqui e encerro com exatamente aqui no centro do tubo. Lembrando novamente que, se tratando de um tubo, eu não vou acabar a minha cota aqui em cima, na parte externa, e sim vou cotar o centro, a parte central. Aqui em cima eu vou fazer uma cota também da parte do tubo, onde ele não tem inclinação. Então é mais ou menos aqui, ok? Puxar um pouquinho mais, certo? Vou aqui usar este comando aqui, né, no caso ArcLength, para mostrar exatamente a distância do meu arco. O meu arco ele tem 157. Não que eu esteja desmembrando a minha peça, mas eu estou mostrando para a pessoa que está fazendo a leitura do projeto que esta curva, né, linearmente ela tem 157. Porém, o raio que ele vai aplicar aqui, vamos buscar aqui o comando raio, ele vai buscar um raio de 100. É onde ele vai aplicar o raio de 100. Novamente aqui eu vou, deste lado também vou repetir que ele é um raio de 100. É onde ele vai buscar a curva, porém, como metragem linear logicamente para efeito de orçamento, essa curva, errei, isso é comum acontecer se você mudar o sentido aqui da cota. Então nós temos aqui 157 e para ficar uma coisa bem harmoniosa aqui, nós vamos manter as cotas alinhadas, tá vendo? Então essa aqui seria a forma correta de cotarmos um projeto, no caso um guarda-corpo. Talvez você possa ver algum projeto com uma cotagem um pouquinho diferente. Desde que a interpretação seja fácil de entender, isso é o que importa. Agora nós vamos pegar aqui, olha, o meio, o centro do guarda-corpo. Lembra que eu disse que o tubo a gente costuma pegar aqui o centro, a linha central. E neste caso ele vai saber exatamente que a distância em que ele tem que soldar esta peça será exatamente aqui, a distância de 300. Aplicando aqui DCO de continue, né? Nós vamos trazer para cá e nós vamos trazer para cá, para o centro aqui, exatamente isso aqui. Fechando então aqui. Mas nós ainda temos que continuar a cota neste caso. Neste caso aqui, eu preciso mostrar o comprimento, né, a distância que eu tenho, né? Então vamos aqui com o stretch, vamos puxar um pouquinho mais para baixo e vamos trazer aqui, olha, do centro para cá eu tenho 24, que seria a metade aqui do tubo, né? Olha, então eu quero mostrar para a pessoa que vai executar que esta peça interna ela tem a distância de exatamente 1152. 1152. E agora, para finalizar, nós passamos aqui então a colocar uma cota que seria a cota geral. Isso que a pessoa não precisa ficar somando aqui, né, para encontrar o valor. Então nós temos aqui de centro ou de eixo a eixo, centro, né, do tubo, ao centro do outro lado do tubo, nós temos aqui 1200. Isso significa que o nosso guarda-corpo, né, ele tem de centro a centro a distância de 1200 milímetros. Essa aqui então seria a cotagem deste guarda-corpo. Ok? Nós buscamos aqui então todas as informações necessárias para quem vai construir essa estrutura. A próxima aula nós vamos então aplicar aqui a simbologia de solda e eu vou explicar
em cada parte em que eu vou inserir a solda, porque, na verdade, ou o que diz a norma, qual seria a solda relacionada a cada encaixe, digamos assim, de cada peça, né? Até a próxima aula.